voltamos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, estamos chegando na metade da nossa legislação. Agora nós vamos entrar na parte dos aspectos técnicos e sociais. Eu vou falar mais uma vez, vai parecer que é chato, mas eu gosto muito, muito, muito de frisar isso, muito importante, porque apesar de eu estar aqui como professora, em certos momentos eu também sou aluna. E quando se trata de legislação, de ficar estudando isso, de ficar vendo até mesmo o professor, o professor está só lendo o que está escrito aqui, tá só copiou e colou e está lendo. Eu quero deixar bem frisado, eu não gosto muito, não sou muito fã de ficar lendo o que está no slide, de copiar artigo de lei e ficar lendo. Só que o nosso assunto não tem para onde correr. Então, como eu estou aqui para te direcionar, dizer como que você tem que estudar, como que está dizendo o assunto, tentar explicar um pouco da legislação do assunto, eu vou acabar lendo bastante. Então, essa parte agora mais técnica, é muita trecho de lei, vai ter slides que eu confesso que eu não vou ler tudo. Vai ter slides que vai estar esse aqui completo de itens e eu não vou ler tudo. Eu vou ler só as primeiras palavrinhas, porque fica muito chato, fica cansativo para você ficar me vendo lendo. Você pode pensar assim, se for para ler, eu leio em casa, né? Então, assim, eu vou ler os slides, vou ler a lei, porque não tem para onde correr. Eu não posso fugir para qualquer outro lugar. Eu tenho que ler a lei, te explicar um pouquinho, te direcionar e você faz o resto. Tem uma bateria de exercício no final. Na minha aula em PDF, se você não tem, adquire lá no site do Direção Concurso, tem um pacote comigo e mais outros professores que estão fazendo o curso com essas aulas. E o meu material tem muito exercício sobre este assunto. Então, assim, exercício não vai faltar, conteúdo não vai faltar, leitura não vai faltar. Então, vamos dar continuidade falando sobre os aspectos econômicos e sociais do saneamento básico. Vamos lá, artigo 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômica financeira assegurada sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços. Veja que é sempre que possível, não é obrigatório, tem que ter. Quando for possível, vai ter essa sustentabilidade econômica através de remuneração. Vejam que eu, novamente, já trouxe os trechinhos riscados aqui, destacados, tá vendo? Eu vou rabiscar aqui. Presta muita atenção. Se você está com caderno, você escreve no caderno. Tenho que prestar atenção no artigo 29, incisos 1, 2, 3. Se tiver com a legislação, marca, rabisca, grifa, faz qualquer coisa. Isso aqui tem questão de prova, cobrando isso daqui. Vou te dizer o que vai cobrar disso aqui. Inclusive, essa questão está na nossa aula. Nós vamos resolver essa questão, se não me engano. Então, vamos ler. Eu vou apagar para rabiscar tudo de novo. Então, vamos lá. Abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, vamos ler novamente o artigo caput para você entender. Que aqui é muita leitura e atenção. Então, vamos lá. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada mediante remuneração pela cobrança dos serviços. Então, eu vou cobrar pelo serviço de abastecimento de água, esgotamento, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e manejo de água pluviais. Então, eu vou fazer essa cobrança mediante remuneração. Agora tem diferença. Vamos lá. Do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, preferencialmente, então eu devo dar preferência para essa remuneração na forma de tarifas e outros preços públicos. O que você pode fazer? Se você faz esquema, mapa mental, não sei qual é a sua forma de revisão, de anotar o assunto. Mas você pode colocar assim, escreve isso aqui, ó, eu vou colocar o inciso 1, tá? Porque esse quadrinho é ruimzinho de escrever.
Aí você vai colocar assim, tarifa e outros preços públicos, preço público. É uma dica para você escrever, fazer seu resuminho e te ajudar na memorização no seu estudo. Então, a remuneração, a cobrança pelo serviço de abastecimento vai ser preferencialmente, vou dar preferência para quê? Tarifas e outros preços públicos. É isso que você precisa saber. Vamos continuar lendo. Que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente. Que serviços podem ser feitos para abastecimento de água e esgotamento conjuntamente ou separadamente. Beleza. Matamos abastecimento de água. É tarifa e outros preços públicos. Certo. Agora vamos olhar o próximo. O próximo é limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. Então, a cobrança pelo serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos será feita através de taxas ou tarifas e outros preços públicos. Aqui tem as três formas. Aqui tem taxa, tarifa e outros preços públicos. Já no abastecimento é só tarifa e outros preços públicos. Certo? A cobrança dos serviços de manejo de água pluvial urbana será feita na forma de tributos, inclusive, ou seja, incluindo taxas, em conformidade com o regimento da prestação de serviço ou de sua atividade. O que você precisa lembrar? Quando falar sobre remuneração pela cobrança do serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário, vai ser preferencialmente na forma de tarifa e outros preços públicos. A prova vai te perguntar isso, vai fazer um jogo de palavras e vai cobrar isso, cobrar o seu entendimento sobre isso. Próxima, remuneração pela cobrança dos serviços de limpeza urbana de manejo de resíduos sólidos será feita através de taxas ou tarifas e outros preços públicos, certo? E o manejo de águas é o único que tem tributos. Tributos. E onde que a banca vai te perguntar, onde ela vai te cobrar? Na diferença, na exceção, nos tributos. Porque, ó, apesar daqui ser taxa e aqui não ter taxa, mas aqui tem tarifa e o único que é totalmente diferente é o tributo. Presta atenção que se não tiver aqui na aula e você pegar meu material em PDF, você vai ver essa questão e você vai lembrar de mim. Faz o que eu falei. Tá no caderninho? Pega o caderninho e escreve assim, ó. Peraí. Remuneração pela cobrança de serviço. Coloca isso como título. Aí depois você coloca aqui, ó. Abastecimento de água e esgotamento sanitário. Aí puxa uma setinha, faz 2 pontinhos e coloca preferencialmente tarifa e outros preços públicos. Pronto. O outro, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Você vai escrever taxas, tarifas e outros preços públicos. O outro, manejo de águas pluviais. Você vai colocar tributos, inclusive taxas. O que a banca vai te cobrar é isso? Principalmente porque são as palavrinhas-chave complicadinhas que vão te confundir um pouco. Então, presta atenção, estou te dando uma dica de como você pode fazer seu estudo, sua revisão. Simples. Veja que de tudo isso daqui, a banca vai te cobrar essas palavrinhas aqui, ó, tarifas, outros preços, taxas, tarifas, tributos. São coisas mínimas, são detalhezinhos que a banca vai te cobrar para ver se você está atento. Então, em relação à instituição das taxas, olha aí, eu não coloquei qual é o artigo. Em relação à instituição das taxas, preços públicos e taxas para o serviço de saneamento básico, observará as seguintes diretrizes. Então, para eu instituir, para eu definir quais são as tarifas, os preços públicos e as taxas que eu vou fazer a cobrança, eu tenho que obedecer, observar essas diretrizes. Deixa eu ver se tem só essas. Só essas aqui. Eu tenho que observar essas
diretrizes. Vamos ver quais são as diretrizes. Lembrando que você não tem que decorar tudo, todas as palavras, lembrar decoradinho, você tem que entender a lógica. E uma dica que eu dou, pega a palavra-chave. Eu não posso dizer para você especificamente, ó, a palavra-chave é essa daqui. A palavra-chave é essa daqui. Eu não posso fazer isso por você, porque vai depender da forma que você aprende, da forma que você estuda. Você tem que achar o seu jeito. Você tem que olhar para essa questão aqui, por exemplo, olhar para esse conteúdo e falar assim, beleza. Quando for instituído taxa, tarifa ou preço público, deve ser observado 8 diretrizes. Como que eu vou lembrar quais são essas diretrizes? Você, quando você for lendo, você vai falar assim, ah, beleza, eu tenho que entender, ó, saúde pública. Eu posso usar essa palavra como minha palavra-chave. Saúde pública, eu tenho que priorizar o atendimento em função da saúde pública. Entendeu? Você pega a palavrinha-chave e vai montando seu conhecimento. E quem aprende, quem faz o aprendimento, como você aprende, quem vai dizer é você. Eu estou te dando só os instrumentos. Você vai trabalhar com esses instrumentos e vai definir como você vai aprender, memorizar, decorar, lembrar na hora da prova. Então vamos ler quais são essas diretrizes. Porque eu falo demais e rabisco demais. Bora lá. Quais são as diretrizes que devem ser observadas? Prioridade para o atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública. Então, eu tenho que priorizar as funções relacionadas à saúde pública. Estou falando de saneamento básico? Saúde pública está envolvido? Com certeza. Próximo. Ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços. Aí você fala assim, então tá, eu tenho que lembrar da saúde pública, priorizar a saúde pública, e eu tenho que pensar no acesso ao saneamento básico a todos os cidadãos. Então, eu tenho que pensar, uma diretriz vai ser como que eu vou ampliar esse acesso aos cidadãos. Estou dando dicas, tá? São dicas, não são regras nem uma ordem, são dicas. Terceira diretriz. Geração dos recursos necessários para a realização dos incentivos, objetivando o cumprimento das metas e os objetivos dos serviços. Ou seja, outra diretriz, eu tenho que garantir formas, ou seja, recursos necessários para a realização do investimento no serviço público de saneamento básico e principalmente objetivando, visando, querendo alcançar o cumprimento das metas e objetivo dos serviços. Próximo, inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recurso. Quinto, recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço sem regime de eficiência. 6. Remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços. 7. Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação de serviço. E o último, incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. Então, essas são as diretrizes que devem ser observadas na hora de instituir tarifas, preços públicos e taxas para a cobrança dos serviços públicos que nós acabamos de ver. Eu dei uma dica nos primeiros e nos últimos que eu li, eu vou deixar por sua conta. Vou deixar que você trabalhe, você pense, quebre cabeça, fique pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? É assim mesmo que estuda. Bora lá. Continuar. Artigo 3º. Observado o disposto no artigo 29, ou seja, nós já vimos, a estrutura da remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores. Então, nós acabamos de ver as formas de remuneração, de cobrança pelos serviços de saneamento básico. Aqui está dizendo que a estrutura, a forma dessa remuneração, ela pode observar
pode levar em consideração, pode considerar os seguintes fatores. E aqui, de novo, sendo legal com vocês, dando uma dica, uma ajudinha, um pontapé, eu coloquei as palavrinhas-chave, pelo menos que eu considero palavrinhas-chave, vocês podem considerar qualquer uma, isso vai de vocês. Mas vamos lá. O que pode ser levado em consideração na hora de instituir, de estabelecer a remuneração, as taxas, tarifas e outros preços? A categoria de usuário, distribuída por faixa ou quantidade crescente de utilização ou de consumo. Padrão de uso e de qualidade requerido. Quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando a garantia de objetivos sociais, com a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente. O consumo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequados, ciclos significativos de aumento da demanda do serviço em períodos distintos e capacidade de pagamento dos consumidores. Ou seja, quando forem pensar em quanto que vão cobrar pelos serviços de saúde pública, não, de saneamento básico, eles podem considerar esses itens aqui. Eles podem considerar categoria de usuário, quem é meu usuário do serviço de saneamento básico, qual é o padrão que eu vou utilizar de qualidade para esse serviço, a quantidade mínima de consumo, qual é o mínimo que tem que ser consumido para poder gerar a taxa. O que mais? Consumo mínimo, aumento da demanda de serviço em períodos distintos, por exemplo, períodos de seca, que falta água na cidade, mas o poder público ele tem que garantir que a água chegue a todos. Então, ele tem que tomar alguma medida para garantir o aumento da demanda, que a água chegue a todos nesses períodos distintos ou em casos de emergência, por exemplo. E também pode ser considerada a capacidade de pagamento do consumidor. Isso daqui são pontos que são cobrados em prova também. Uma dica de como que cai muito na prova, nós vamos ver nas questões, ele pergunta às vezes sobre isso daqui, sobre isso, aí ele coloca, geralmente nossa banca coloca alternativa de A até E, 5 alternativas, coloca 5 alternativas. Entre uma dessas alternativas, ele vai colocar, por exemplo, essa daqui como resposta certa, mas ele tem que colocar outras 4 erradas. Então, ele vai pegar um princípio da regulação, vai colocar um conceito de saneamento básico, ele vai pegar pontos aleatórios da legislação, vai colocar na questão e vai perguntar para você, e aí, qual que está certo, qual que está errado? Em relação a isso daqui, qual que está certo, qual que está errado? Ele vai brincar com a legislação na hora de fazer as questões. Então, isso aqui é importante. Leia, procure as palavras-chave, as palavras que te ajudem a lembrar do conceito, do que é importante. Vai anotando, faz mapa mental, faz o que você quiser e leia a legislação. Eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma. Vamos continuar. Artigo 31. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos. Então, isso daqui, gente, isso daqui é como se fosse uma explicaçãozinha, tá? Isso aqui você pode ler essa questão até sem isso aqui. Você pode ler os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda serão, pronto, você pode vir direto para cá, diretos quando destinados a usuários determinados ou indiretos quando destinados ao prestador de serviço. Serão tarifários quando integrarem a estrutura tarifária ou fiscal quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenção.
e serão internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada e de prestação regionalizada. Como que eu estudo isso daqui? Você estuda assim, ó. Te dá outra dica. Você vai pegar, vai colocar isso daqui. Peraí, deixa eu apagar tudo e fazer de novo. Você vai pegar isso daqui e vai colocar como o título do seu resuminho. O subsídio necessário ao atendimento de usuário em localidade de baixa renda serão. Aí você vai colocar assim, ó. Vou fazer por passos, tá? Porque aqui não cabe. Você vai colocar diretos. Escreve diretos e puxa uma setinha. Serão diretos quando forem destinados ao usuário. Então, quando for ao usuário, será de forma direta. E serão indiretos. Ixi. E serão indiretos. Aí você escreve indireto. Não vou nem escrever tudo aqui, tá? Indiretos quando for para o prestador de serviço. Aí você escreve prestador de serviço. Prestador de serviço. Pronto. É um mapinha, um esquemazinho. Direto quando for para o usuário. Indireto quando for para o prestador de serviço. Beleza. Aí depois você vai escrever assim. Tarifário quando integrar a estrutura tarifária. Então, você escreve integra a estrutura tarifária. Você escreve palavras-chave que vão te ajudar a lembrar. E será fiscal quando for para alocação de recurso orçamentário. Pronto, é isso que você precisa saber. Você faz esse esqueminha aqui. Beleza. Qual é o outro? Você vai escrever interno. Aí você puxa a setinha. Titular ou localidade. Pronto. Você vai fazer esse esqueminha. Aqui não deu para fazer direto, mas você faz esse esqueminha. E conforme você vai lendo, for revisando, vai ficando mais claro. Porque você não precisa decorar todas as palavras. Você precisa decorar as palavras-chave. Direto ao usuário. Indireto, prestador de serviço. Tarifário, quando integrar a estrutura. E fiscal, aqui, orçamentário. E os internos, a cada titular ou entre localidades. Você precisa fazer essa ligação e revisando, que é o que importa. Só essas palavrinhas-chave. Bora continuar. Senão a gente não sai daqui nunca. Artigo 35. As tarifas ou taxas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Então, ele está falando de taxas e tarifas de quê? Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar. Então, quando se tratar de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, eu tenho que levar em consideração, eu tenho que pensar na melhor forma de destinação, onde vai ser jogado esse material e se aquilo não vai prejudicar a saúde, o meio ambiente. Além disso, poderão considerar, isso aqui é uma opção, pode ser considerado também o nível de renda da população da área atendida, as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas, o peso e o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. Veja que aqui continua falando sobre as taxas e tarifas. As cobranças que serão feitas pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Para poder ser instituídas essas taxas, eles podem levar em consideração isso aqui, o nível de renda, a característica do lote e o volume e o peso do lixo coletado por habitante ou por domicílio. Artigo 36.
a cobrança pela prestação do serviço público de drenagem. Agora nós vamos falar sobre a cobrança do serviço de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Veja que a lei ela é bem detalhadazinha, ela separa cada coisinha no seu lugar. Cada quadrado, né, cada um no seu quadrado, cada um no seu cantinho. Então, na hora que você for fazer a revisão, se você faz esquema, faz mapa mental, sei lá, faz resumo, não sei como você organiza seu estudo, sua revisão, mas uma dica é pega essas palavrinhas-chave, tipo taxa e tarifa desse serviço aqui, de limpeza urbana e manejo de resíduo. Aí você escreve nível de renda, característica do lote, peso e volume por habitante e o domicílio. Você faz um resuminho tão tranquilo que na hora que você for lendo, você vai ver que aquelas são as palavras-chave, aquilo que é importante da lei inteira. Então, nós falamos de manejos de resíduos sólidos e limpeza urbana. Agora, estamos falando da cobrança pela a drenagem e manejo das águas pluviais. Deve levar em conta, aqui é um deve, é uma obrigação, deve levar em conta em cada lote urbano os percentuais de impermeabilidade e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá considerar também. Então, além disso, isso aqui é obrigação. Tem que levar em conta o percentual de permeabilidade, dispositivo de amortecimento e retenção de água. Isso é obrigatório. Agora, ele pode, é uma opção, considerar o nível de renda da população, características do lote urbano e as áreas que poderão ser neles edificadas. Lembrando, novamente, que isso aqui é para estabelecer, definir qual é o valor a ser cobrado por este serviço prestado. Então, obrigatoriedade, isso aqui é obrigatório, não pode faltar. Meu Deus, essa estrelinha tá horrível. Isso é obrigatório, isso aqui pode ser observado. Pode levar em consideração isso ou pode também não levar em consideração. Isso é uma opção. Aí no seu resumo você pode colocar obrigatório, percentual de permeabilidade, amortecimento e retenção de água. Obrigatório. Opção, renda, nível de renda da população e característica do lote urbano. Pronto, matou o seu artigo 35 e 36. Em 10 linhas. Sei lá quantas linhas poderiam dar. Próximo. Artigo 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando o intervalo mínimo de 12 meses de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. Não confundam o reajuste do plano de saneamento básico. O reajuste do plano é de 4 anos. Lembram? 4 anos. Aqui eu estou falando de reajuste de tarifas do serviço público. 12 anos. Ou, se a banca quiser brincar com você, ela pode colocar 1 ano. Eu falei 12 anos, né? 12 meses. Ou 1 ano. Mesma coisa. Veja que é o reajuste das tarifas do serviço. Então, o que eu tenho que lembrar? O reajuste das tarifas de serviço de saneamento básico tem que ser feito no intervalo mínimo de 12 meses. Ponto. É isso que eu preciso saber. Próximo, artigo 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas precárias e poderão ser. Então, está falando do quê? Está falando das revisões tarifárias, que deve conter a reavaliação das condições. Então, reavaliar como está sendo a prestação, qual é a condição, e pode ser também, poderão, isso aqui sempre é uma opção, pode ser. Elas podem ser periódicas, de formas periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos
de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. E podem também ser extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador do serviço que altere o seu equilíbrio econômico-financeiro. Então, está dizendo que a revisão tarifária ela pode se dar de duas formas. Ou periódica, tipo, eu já estabeleci que vai ser de 6 em 6 meses, de ano em ano, a cada semestre, trimestre, pode ser semestral, tanto faz. Eu posso fazer isso de forma periódica ou posso fazer de forma extraordinária, em situações de emergência, por exemplo, em casos que não estão previstos no contrato. Se acontecer alguma coisa que não estava prevista no contrato e eu vou ter que fazer um reajuste, uma revisão das tarifas. A lei te autoriza a fazer isso, ela te dá essa liberdade. Você pode fazer tanto periodicamente como extraordinariamente. Eita, que palavrinha grande, né? Vamos dar continuidade. Artigo 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornadas públicas com antecedência mínima de 30 dias com relação à sua aplicação. Então, quando forem fixadas, estabelecidas as tarifas, deve ser clara e objetiva, para que qualquer pessoa que leia possa entender. E os seus reajustes devem ser públicos. E essa publicidade dos reajustes deve ter, no mínimo, devem ser feitas 30 dias antes da aplicação. Ou seja, eu fiz a revisão, o reajuste, a revisão das tarifas, eu fiz o reajuste. E elas ainda vão ser aplicadas. Eu preciso tornar essas revisões e esses reajustes, eu preciso tornar público 30 dias antes de serem aplicadas definitivamente. Então, eu fiz a revisão e o reajuste e eu vou aplicá-las. Mas antes de aplicá-la, eu tenho que torná-las públicas, ou seja, tenho que ter acesso, tenho que dar acesso à população de ver esse reajuste e essa revisão. E isso tem que ser feito 30 dias antes de de aplicar, de ter feito esse reajuste. Entenderam? Então, o reajuste e as revisões devem ser públicos, devem ser disponibilizados ao público 30 dias antes de serem aplicadas definitivamente. Artigo 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, poxa, será que o serviço de saneamento básico pode ser interrompido? Parece meio assim esquisito, né? Ser interrompido um serviço de saneamento básico. Mas eles podem sim ser interrompidos. Nós vamos ver quais são as hipóteses que podem ser interrompidos. Depois nós vamos ver mais detalhes sobre essas interrupções. Vamos ver as hipóteses. Então, os serviços de saneamento básico, eles serão interrompidos em situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e de bens. Então, colocou em risco a segurança de pessoas e de bens, o serviço é interrompido. Em casos de necessidade de efetuar reparo, modificação ou melhoria de qualquer natureza no sistema. Ou seja, uma tubulação estourou. Eu preciso reparar, modificar, preciso trocar a tubulação de saneamento básico de um bairro X. Nesse caso, eu vou interromper o serviço de saneamento básico para poder fazer o reajuste, a modificação, trocar a tubulação, consertar, fazer tudo que for preciso. É a segunda situação que pode ser interrompido o serviço público de saneamento básico. Terceiro, negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida após ter sido previamente notificado a respeito. Próximo, manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor
ou outra instalação do prestador por parte do usuário. E a outra, inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água do pagamento das tarifas após ter sido formalmente notificado. Ou seja, se você quiser trollar, né, vamos falar a linguagem popular, se você quiser trollar os serviços públicos de saneamento, como? Olha aqui, negando, se você negar que seja instalado o dispositivo de leitura de água, eu digo, rapaz, eu não quero esse negócio aqui na minha casa, não. Porque meus filhos tomam muito banho, eu uso muita água, a conta de água vir enorme, exorbitante, não vou ter condição de pagar, não quero que instale esse negócio aqui na minha casa. Vai instalar na casa da vizinha, vai na casa da não sei quem, vai naquela minha amiga que eu não gosto, vai não sei o quê, mas na minha casa você não vai colocar isso, não. Se você negar essa instalação, o seu serviço de saneamento básico pode ser interrompido. Outra situação, se você manipular indevidamente qualquer tubulação, por exemplo, assim, eu não quero fazer aqueles encanamentos clandestinos, sabe? Igual faz gato com a energia elétrica, vai fazer com saneamento básico. Se tiver indevido, você pode sim correr o risco de ter o serviço de saneamento básico interrompido. E em casos de você não pagar também, pode ser interrompido. Nós vamos dar um intervalinho e já já nós voltamos para continuar nosso estudo.